Sentado, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amados irmãos e irmãs, quando nós chegamos a esse mundo, Quando nós experimentamos aí chegar aqui neste mundo tão complicado, fazemos uma experiência que nosso Senhor Jesus Cristo também quis fazer, Quando Ele se fez homem, Ele quis passar por todo esse processo que nós passamos. Ao chegar nesse mundo como pequenos bebês, não é difícil a gente constatar uma verdade que é gritante, A verdade é que nós não chegamos aqui prontos, acabados, Nós chegamos aqui quase como que um projeto, Um processo, uma tarefa que precisa ser concluída, Então, o bebê não é um homem, o bebê não é um médico, o bebê não é um advogado, uma professora, o bebê ainda não é um santo, Então, nós chegamos como um processo que precisa ser levado adiante, Mas isso não nos distingue das demais criaturas, Pelo menos as materiais e vivas, Quando você olha aí para um caroço de manga, o caroço de manga não está completo, ele é apenas um projeto. Se você o semear numa terra fértil, e ele tiver todas as condições climáticas e geológicas necessárias, aí aquele projeto vai se desenvolver, E vai se tornar aí uma frondosa árvore, um pé de manga, E vai acabar dando mangas aí no final de ano, Um bezerro não está pronto, não é um touro, não tem tudo que ele precisa ainda.
ele ainda vai se desenvolver, né? Se ele não se encontrar aí com um açougueiro no meio do caminho que fizer ele virar salame, então ele vai chegar a ser um touro, né? Lá na frente, né? Então, se tanto as outras criaturas como nós não chegamos prontos, somos projetos, o que nos distingue, né? Desses outros, dos animais, dos vegetais? O que nos distingue é que, primeiro, as outras criaturas, elas não têm consciência da sua incompletude, de que elas não estão prontas. Nós temos. Segundo, elas não têm a liberdade para decidir se vão levar este projeto a bom termo ou não. Isso simplesmente acontece para elas. O bezerrinho vai se tornar um touro lá na frente, se a morte não interromper esse processo. O caroço de manga vai se tornar um pé de manga. Mas nós, amados irmãos e irmãs, nós temos a liberdade para nos deparar com a nossa incompletude e seguir ou não um caminho que vai nos levar à plenitude, né? Nós temos a liberdade de escolher se queremos ou não ser completos. E diante desta liberdade, existe então a possibilidade de que o projeto não dê certo, de que a gente não dê certo. E a gente olha ao nosso redor e a gente se depara com uma quantidade infindável de projetos fracassados. Quantas pessoas nós vemos no nosso dia a dia que não deram certo, que fracassaram, e fracassaram de maneira gritante. Quantas pessoas desistiram da vida, tiraram a própria vida, porque se depararam com a grandiosidade do projeto e do trabalho e desistiram, não quiseram mais seguir adiante. Então, diante da possibilidade do fracasso, existe no nosso coração, e é natural que isso existe, medo, angústia. Será se eu vou conseguir? Será se eu vou ser um bom pai de família? Será se eu vou ser uma mãe assim que vai saber educar os filhos? Será se essa carreira que eu estou escolhendo é a carreira adequada? Será se eu vou ser um bom profissional? Será se eu vou dar certo? E essa inquietude, amados irmãos e irmãs, não nasce no dia que você está aí às portas de um Enem para fazer uma faculdade, não nasce nos dias que você está às portas de uma igreja para se casar. Essa inquietude nasce na criança. A gente como criança se questiona isso, né? Às vezes o tio, amigão, chega na casa do sobrinho, né? E bate na cabecinha dele, né? Fala, e aí, o que você vai ser quando você crescer? Você não está entendendo a crise existencial que você provoca no coração da criança com essa pergunta. O bichinho fica ali, né? Nossa, é mesmo, eu tenho que crescer. E aí, como é que vai ser? O que eu vou fazer? Ah, meu Deus do céu. Então, essa inquietude e essa angústia, graças a Deus, tem uma solução. A solução é que nós não somos projetos que o projetista prepara e manda aí num e-mail aí para algum endereço aí e manda esses projetos soltos aí para que eles se virem, se façam. Não, nós somos projetos que foram semeados dentro de um ambiente extremamente propício e favorável, com pessoas que te amam, estão dispostos a dar a vida por você. Esse ambiente se chama família. Nós somos semeados dentro de um ambiente onde existe um pai e uma mãe, que estão dispostos a acompanhar você ao longo do desenvolvimento desse projeto, que não vão deixar você seguir sozinho, que vão te amparar, vão te formar, vão te preparar, vão te equipar com todo o conhecimento, todas as armas, tudo aquilo que é necessário para que você não só vença nessa vida, mas que você vença na eternidade, que você não se torne só uma pessoa honrosa, mas que você alcance os degraus da santidade. Pelo menos deveria ser assim. E esse é o projeto original. Esse é o projeto que hoje nós somos chamados a contemplar, chamado Sagrada Família. Esse é o plano original, quando Deus olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja sozinho.
vou lhe dar uma companheira, né? Quando Deus inventou a família, e é bom a gente se convencer dessa verdade, tá? A família não é uma instituição que nós criamos por conveniência. Não. A família é uma instituição criada por Deus. Deus quis assim. E quando Deus a quis, Ele a quis dessa maneira, né? Para que a família fosse um instrumento onde cada projeto, que somos nós, pudesse crescer, se desenvolver e alcançar a plenitude, né? Mas quando nós olhamos ao nosso redor e vemos hoje o que a família se tornou, não é tão difícil a gente ver assim a discrepância entre o ideal e o real, né? E aonde que aconteceu a transformação, né? Por que chegamos no que chegamos hoje, né? Por que as nossas famílias estão todas quebradas? Por que as nossas famílias estão aí, literalmente, né? Sem pé e nem cabeça, né? Então hoje nós não vamos fazer um mergulho teológico, né? Nós hoje vamos fazer um mergulho sociológico, né? Nós vamos observar a sociedade. Vamos apenas constatar os fatos e ver que alguns eventos de algumas décadas atrás foram bastante determinantes para que nós hoje tivéssemos a família nos moldes que nós a temos, e não mais naqueles moldes, né? Na década de 60, na década de 70, então não está tão longe de nós, né? São em apenas 60 anos, mais ou menos 2 gerações, né? Na década de 60 e na década de 70, surgiu assim um movimento muito intenso e muito forte, que gritava por uma liberdade e por uma realização pessoal que parece que não havia no coração do homem e da mulher. A gente tem que lembrar que na primeira metade do século XX aconteceram 2 grandes guerras que fizeram com que as pessoas questionassem realmente quanto ao sentido de estar por aqui, né? Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial. E aí, algumas décadas depois, na década de 60, né, parece que cansados da matança e de toda aquela luta, aquela brigaiada, né, então começou a surgir no coração das pessoas, né, uma inquietude por uma liberdade, um grito por uma paz, né, por uma serenidade, por uma tranquilidade. E começou uma série de movimentos, e o Woodstock, década de 60, sexo, droga e rock and roll é apenas uma das vertentes dessa movimentação, né, que fez com que aqueles valores morais, aquelas verdades que já estavam sendo pregadas há milhares de anos, fossem questionadas e fossem negadas, né? Começou a olhar-se para padrões morais, padrões de família, e começou-se a se questionar isso como se isso realmente era o ideal ou não. Então começou a olhar-se para alguns padrões morais e dizer que não precisa ser assim, isso é coisa do passado. Então, em nome de uma liberdade absoluta, começou-se a viver um estilo de vida e um estilo de sexualidade, onde isso aqui se tornou literalmente uma aberração. A igreja começou a ser vista como uma instituição que castrava a sociedade. Uma instituição que impõe uma série de valores morais, né? Uma instituição que nos impede de viver os nossos desejos, a nossa satisfação, né? E nos obriga a ficar ali como que presos, né? Numa camisa de força, né? Então se dá um grito de liberdade e se alcança, a palavra certa é libertinagem, uma libertinagem sexual, né? Onde se vive uma sexualidade desenfreada, tá? Nós estamos na década de 60, tá? Década de 50 foi lançada as primeiras edições da revista Playboy, tá? Mera coincidência. Então nós começamos então um desespero por uma liberdade e começa-se a viver uma sexualidade desenfreada e surgem alguns equipamentos para ajudar isso, né? Surge então a camisinha, o anticoncepcional. A pessoa agora pode fazer do sexo não mais um compromisso, uma entrega, onde junto com a minha esposa eu constituo uma família. Não, o sexo agora é um parque de diversão. Eu não preciso mais se preocupar, porque agora com esse preservativo eu evito as doenças mais terríveis que podem existir, né? A AIDS, a sífilis, a gonorreia e a pior de todas, né? A gravidez.
Então agora eu estou equipado, eu posso curtir todo o bônus que o sexo me oferece e estou livre de todo o ônus que a sexualidade poderia me acarretar, né? Então esta sociedade que resolve deixar de seguir a Jesus Cristo e opta por seguir Freud, né? Acreditando que todos os nossos distúrbios psicológicos e afetivos estão numa sexualidade que foi reprimida por uma igreja que nos castrou, transformou-nos no que somos hoje. Uma sociedade que tem não mais este estilo de história como família. Uma esposa que é submissa ao marido, como São Paulo descreveu. Um filho que é obediente aos pais, como Jesus. Um pai que ama a esposa, por isso ela é submissa, porque ele é capaz de amá-la até o ponto de dar a vida por ela, como Cristo deu a vida por nós na cruz. Então, esse estilo de família arcaico foi jogado fora. E agora nós fazemos a família, nós inventamos a família, nós fazemos do jeito que nós quisermos. E ao se viver, então, esta libertinagem, essa sexualidade desenfreada, infelizmente, amados irmãos e irmãs, o que nós temos é o que nós temos, né? As famílias quebradas, os filhos nascem, os filhos não sabem mais quem são os pais. Infelizmente, em alguns casos gritantes, o filho não sabe quem é a mãe. E nós, infelizmente, descemos alguns degraus na escala da evolução. E hoje estamos, infelizmente, abaixo do nível dos animais. Se você duvida disso, vamos pensar. Como é que funciona uma família nos moldes humanos? A família humana, ela tem papéis que são irrevogáveis, eternos. Tem aqui um pai, uma mãe e um filho. Até quando que você vai ser pai desse garotinho aí que está dormindo aí, encostado no você? Até ele ter uns 18 anos, alcançar a maioridade criminal e você poder, ufa, estou livre, né? Você vai ser pai dele? Sempre. Você vai estar velho. Acho que vai estar careca, provavelmente. Certo? Acabado, todo despendengado. E ainda assim ele vai olhar para você e vai dizer que você é o pai dele, né? A mamãe um dia, né? Natural, provavelmente vai acontecer. Se Jesus não voltar antes, você vai partir, né? E os filhos, mesmo depois que as mães morrem, depois que os pais morrem, nós nos lembramos, meu pai, minha mãe. Não muda, é eterno. Não é algo que passa com o tempo. Os animais não são assim. Os animais, eles desempenham uma certa, bastante aspas, tá? Paternidade e maternidade durante um período da vida deles, né? Então ali o leão, a leoa, depois que nasceu ali os filhotinhos, o leão vai proteger, vai zelar. Nossa, olha que pai zeloso, está cuidando do filho. Não, ele está desempenhando ali uma função temporária. Porque a partir do momento que aquele animalzinho se tornar adulto, acabou. A mãe também é temporário. A partir do momento que o bichinho já está adulto, acabou. Então, você não vai ver aí um boi dentro de um curral com crise moral de consciência, quando ele vê a vaquinha, que é filha dele, né, no cio, e ele olhar para ela e falar, nossa, é minha filha, não posso, gente, seria incesto, né? Não, boi não tem crise moral. Opa, pula e cobra ela do mesmo jeito, como que se fosse qualquer outra vaquinha. Para ele não tem crise moral, porque passou o papel. Não sou pai. Certo? E como nós estamos hoje? Nem aqui e nem aqui. Nós nos comportamos de um jeito que nem os animais são capazes de se comportar. Porque os animais, pelo menos durante um tempo, eles desempenham a função de pai e de mãe. Hoje nós nem durante um tempo desempenhamos. Se faz um fio e se larga, se vira, é problema seu. Não mandei você não tomar anticoncepcional, eu não estou nem para esse menino, se vira. Então, o pai é capaz de fazer o filho e não está nem aí para o filho. Um casal é capaz de, diante de uma gravidez, falar, o quê? Outro? De novo? Mas não é possível. Não quero esse menino não, pode tirar, pode matar.
Só o ser humano é capaz de olhar para uma criança inocente no ventre de uma mulher e dizer que ele é o culpado por causa da promiscuidade dele, por causa da libertinagem dele, por causa da sexualidade desenfreada dele. Só o ser humano é capaz de fazer isso. Bicho nenhum é capaz de atentar contra a vida que está no ventre de uma fêmea. Nenhum. Só nós. Então, infelizmente, amados irmãos e irmãs, nós descemos abaixo do nível deles. E fazendo isso, como os nossos filhos estão crescendo, infelizmente, eles não estão conseguindo sequer chegar ao patamar que nós poderíamos chamar de gente. Está precisando de um esforço tremendo para que os filhos possam, pelo menos, nossa, esse aqui conseguiu, pelo menos gente virou, né? Se você tem dúvida disso, olha para as leis que nós temos. A gente tem algumas leis que eu acredito que elas são necessárias. Precisaria de muita coisa mudar para que elas não fossem. Mas também elas são um atentado terrorístico contra a nossa racionalidade. Não sei se você já teve a oportunidade de andar num ônibus ou em um metrô e você reparou que dentro do ônibus do metrô geralmente tem uma plaquinha escrita assim, ó. Lei Municipal número 432, 16 de março de 1993. Assento preferencial de idoso. Já viu que no ônibus tem esse negócio? O metrô também tem, lá em São Paulo andava muito, tem. Aquilo ali é um desrespeito com a nossa racionalidade. Porque se não tiver aquela placa ali, a pessoa de idade nunca vai sentar. Por quê? Porque nós não temos mais nem sequer educação. Porque quem é gente, pelo menos educação tem, né? Pelo menos, né? Mas não tem mais não. Se o senhor de idade chegar no ônibus e não tiver a placa lá com o banquinho dele, o playboy lá no celular com o foninho jogando Free Fire lá e matando todo mundo, está cagando e andando para ele, vai morrer em pé. Está nem aí. Então tem que ter uma lei que falou, aqui é dele, se não você sentar aqui, você vai ser multado. Vocês dão lei, porque não tem educação mais. E educação a gente deveria aprender aonde? Dentro desse ambiente, né? Nos natais da minha infância, a gente tinha uns terços que a gente ia, aqueles terços assim dos vicentinos, né? E meu pai sempre foi desesperado, ele chegava sempre mais cedo, né? E aí a gente ia naqueles lugares assim, que não está acostumado a receber muita gente, né? Aí o povo esparramava aqueles trem para sentar, né? Lata de tinta velha, toco, aquelas garrafas, aquelas caixas de cerveja velha virada de cabeça para baixo, que você senta, fica com a bunda tudo marcada dos quadradinhos, né? Aí a gente chegava mais cedo, eu já batia o olho no sofazão macio, opa, pulava lá e ficava lá, né? Balangando os pezinhos, né? Aí sempre tinha aquele senhorzinho que chegava faltando 32 segundos para começar o terço, né? Seu João Félix, que Deus o tem em bom lugar, muito santo, né? E aí ele chegava, e aí meu pai olhava para mim e falava, casca. Não, pai, dá licença, não cheguei primeiro, só fazia, né? Seu João, vai pro toco. Meu pai, casca. Só falava 2 vezes, menino. Bora. A gente aprendia que quando chega alguém mais velho num lugar, o que o mais novo faz? Ele se levanta, dá o lugar. Agora, se não tiver uma lei que obriga, não faz. Os vicentinos, os mesmos vicentinos, né? Vou falar só de vicentino, né? Foram lá num lote vago que tem do lado da São Vicente, menina, era um lote que tinha um mato, um matagal, que não dava para esconder só bandido lá não. Se o comando vermelho quisesse esconder lá, dava para esconder, né? Aí os vicentinos foram lá e capinou o lote. Passou domingo o dia inteirinho, menino, no sol. Capinou todo, fez uma cerca, esticou o arame, colocou lá um portãozinho, fez até uma capelinha assim no portãozinho, ficou o trem mais bonitinho do mundo, né? Aí chega lá, plantaram uns milhos, ficou bonito lá, acho que vai ter uma pamonhada lá daqui uns dias, né? Aí o animal chega, abre o portãozinho, carrinho de mão, no meio do lote. E não é lixo assim, tipo, garrafinha PET, não. É sofá velho, geladeira velha. Eu acho que tinha até um corpo lá de uma mulher que ele deve ter matado, não sei, mas descarregou uma carreta de entulho no lote dos meninos. E aí o povo, padre, o senhor tem que fazer alguma coisa, põe uma placa, proibido jogar lixo. Eu falo, minha filha, você acha que um animal desse preocupa com placa? Preocupa não. Por quê? Porque não tem educação. E é o mesmo animal, tá? Que abre o vidrinho elétrico do carro e joga o papel de balinha. É o mesmo que faz o filhinho jogar o pacotinho de batatinha Ruffles pela janela do carro, joga a latinha de refrigerante,
Esse dia na porta lá da casa do meu irmão, né? Eu estava chegando de bicicleta, né? Aí o cara estava parado num carro, carrão bonito lá, todo desnegociado. Ainda bem que eu estava de bicicleta, se tivesse Copala ele ia se sentir muito ofendido, né? Aí o rapaz vai parado, gente, parado. Estava tomando uma latinha de coca e abriu a porta. Eu só vi a mãozinha. Trup, jogou a latinha debaixo do carro. A minha vontade era chegar e falar, amiga, a sua latinha escorregou para debaixo do carro, você quer que pega para você? Mas não tive coragem, né? Porque você não sabe se o outro é doido, né? Você tem uma .40 no porta-luva, né? Então, assim, mas não tem mais nem educação. Por quê? Porque nós estamos crescendo dentro de lares quebrados, onde não se aprende mais nem sequer a ser gente. E quem que tem que ensinar os filhos a ser gente? Jesus aprendeu a ser homem com São José e com Nossa Senhora. A missa de Natal, lembra? Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não nasceu sabendo ser homem. Ele não nasceu sabendo falar, sabendo andar, sabendo se comportar. Ele ficou 30 anos naquela casa e aprendeu com São José e com Nossa Senhora. E que homem exemplar, que trato requintado, né? Sabia tratar as crianças, sabia tratar os idosos, sabia tratar os doentes, sabia tratar as mulheres com discrição e zelo. Que homem! Mas aprendeu aonde? Num lar, com seu pai e com a sua mãe. Agora, o que os nossos filhos estão aprendendo nos nossos lares? Estão aprendendo que quem manda é quem grita mais alto? É quem bate mais forte na mesa? É quem dá o urro mais forte? O que os nossos filhos estão aprendendo? Quando você joga lá as coisas lá e fala, não, fica tranquilo, depois a empregada vem e limpa. Não, depois sua mãe vem e pega. É isso que nós estamos ensinando? E ao fazer isso, infelizmente, não temos mais nem gente, né? Isso quando tem, né? Pelo menos um pai e a mãe ali para estar ajudando, né? Isso quando o filho não é fruto de um deslize, né? De um acidente, né? E depois ninguém quer assumir, né? E a mãe fica ali doida tentando apagar o fogo de algum jeito, chama a avó para tentar acudir do outro jeito e vai virando aquele salseiro. E a gente faz o que pode, mas não dá conta, gente. Filho não foi feito para ser criado por mãe, não. Filho não foi feito para ser criado por pai. Filho foi feito para ser criado por pai e mãe. Sabia que seu filho não é um direito seu? Você não tem direito de ter filho, sabia? Tem gente que casa aí, acontece algum problema, não consegue ter filho, fica bravo com Deus. Ah, mas eu casei, eu tenho direito de ser mãe. Tem não. Filho não é um direito, é um dom, é um presente. Mas é um dom que vem com direitos. Uma vez que ele chega, ele tem direito de saber quem é o pai, de saber quem é a mãe, e de crescer e estar com o pai e com a mãe. Isso acontecia antigamente, sabe? Quando o sexo era feito dentro do matrimônio com alguém que amanhã de manhã ia continuar aqui na minha cama. E depois da manhã também. E 3 depois da manhã também. E 1 ano também. Então, quando era assim, era assim. O filho sabia quem era o pai e a mãe. Agora, hoje não. Hoje o menino está lá com 3 anos, chega outro. Ó, agora eu vou ser o seu pai. Como assim? O que foi com o outro? Ah, não, perdeu o emprego, estou aqui no contrato de experiência, daqui 90 dias não registra minha carteira. Não, peraí, mas... Cadê o outro que estava aqui semana passada? Não, já era, perdeu. Perdeu, agora é comigo, fala papai. Papai. É assim agora. É empresa isso, não é família não. Empresa que muda assim de papel, assim, despede, contrata outro, mas família não. Mas aí quando os nossos filhos crescem nesse ambiente, que confusão é essa? Então faz sentido a gente estar diante, pelo menos na minha compreensão, da geração mais fracassada da juventude que a história da humanidade já contemplou. Nós estamos diante de uma juventude fraca, que tem que ficar pulando de festa em festa, de tuts-tuts-tu, para tuts-tuts-tu, tem que estar bebendo, tem que estar usando droga, tem que estar se acabando, para anestesiar aquela angústia, né? Aquele dever ser, aquele ir ao encontro de um projeto, aquele alcançar a plenitude. Não, então quando eu estiver chapado, eu não sinto esse problema, então é melhor, né? Uma juventude que quando se dá conta de que o projeto é tão grande, e ele é tão fraco e tão incapaz, tira a própria vida. A gente nunca na história da humanidade teve tanto suicídio de jovens e adolescentes como nós temos hoje. Mas desesperados,
absolutamente incapazes de encontrar um sentido nessa vida e nessa história. Mas eles estão sendo gerados, frutos dessa geração que gritou liberdade, né? Igreja opressora, castradora, né? Retrógrada, arcaica, esse negócio de família, arcaica. Amados irmãos e irmãs, hoje nós somos chamados mais uma vez, né, a reconhecer como é a família, como deve ser a família. O que eu ainda posso fazer em favor dos filhos que Deus me confiou, né? Esse dia desse, um pastor no Nordeste inventou de fazer uma ação evangelizadora que foi assim escandaloso, para a gente perceber que aqui no Brasil já existe perseguição religiosa, né? O cara fez um outdoor e pregou lá no meio da cidade. Sabe o que ele escreveu no outdoor? Homem e mulher os criou. Ponto. Citação. Gênesis 1. Acho que é 28, não sei. Fez um outdoor e colocou essa frase. O homem foi processado. Entraram com um processo e obrigaram ele a tirar aquele outdoor. Porque era muito ofensivo para com a classe homossexual que não se sentia incluída ali naquilo ali. Estava faltando representatividade naquele versículo. Pensa bem, um versículo bíblico. Homem e mulher os criou. Tira, rasga, mentira, não vale. Me sinto ofendido diante dessa verdade. Misericórdia, se o pastor tivesse pegado os versículos do Deuteronômio que fala o que se fazia com homossexual no Antigo Testamento, dava cadeia para todo mundo. Mas pegou o versículo mais simples. Homem e mulher os criou. Acabaram com o homem. O que nós estamos fazendo com as nossas famílias? Qual é a escolha que nós estamos tendo diante desse projeto e dos projetos que nós estamos inventando? Então peçamos a Deus, amados irmãos e irmãs, a graça, né? De que neste domingo, tão perto do Natal, né? Meditamos tão fortemente a necessidade de que o Senhor seja gerado no nosso coração, né? Jesus no nosso coração tem que nos fazer melhores. O Natal não é um afeto, tem que gerar efeito e tem que nos mudar. Peçamos a Deus a graça, então, que já que nós não vamos salvar o mundo, e não vamos resolver o problema cultural, e não vamos resolver o problema do povo que continua jogando lixo nos lotes vagos, mas pelo menos os seus, né? Dentro dos seus lares, né? Ensina eles a serem gente, porque se não tiver uma base humana, nunca se poderá construir o edifício da santidade, porque a graça pressupõe a natureza. Antes de ser santos, precisamos ser gente, precisamos de valores humanos, né? E uma vez que eles são atingidos, a santidade vai ser construída com muito mais tranquilidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.